Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O programa de hoje é para você, gestor que trabalha em uma pequena empresa que acha que não precisa de planejamento. O meu objetivo aqui é ajudar gestores empresariais a entender cada vez mais o seu negócio, para que ele possa ter clareza dos números e começar a construir um negócio mais profissional e mais previsível. O meu nome é Vitor Caminha e hoje vamos falar sobre empresas pequenas que acham que não precisam de planejamento. A maioria das pequenas empresas e até médias empresas por aí não fazem nenhum tipo de planejamento. Se cria uma cultura dentro da empresa de que o planejamento é algo para a grande empresa, né? É só as grandes empresas que fazem isso. Ou então acabam simplesmente deixando de lado por conta da correria ali do dia a dia, mesmo muitas vezes sabendo da importância disso. Ocorre também que alguns empreendedores têm receio da rigidez, né? Rigidez que um planejamento poderia trazer, já que seria necessário implementar um certo conjunto de regras, então daria uma burocratizada na empresa, pelo menos essa é a ideia inicial de alguns empreendedores, né? Então, para o planejamento ser seguido, muitos empreendedores aí, principalmente de pequenas e algumas médias empresas, têm esse medo de burocratizar se começar a colocar ali um planejamento, tá? Independente do motivo, o fato é que esse tipo de pensamento é prejudicial, muito prejudicial para qualquer empresa, tá? Existem várias pesquisas aí, tanto do Sebrae quanto do IBGE, vocês podem pesquisar, que demonstram que a falta de planejamento é um dos principais motivos de mortalidade das empresas. Quando uma empresa não tem planejamento, ela se deixa influenciar pelo mercado, ou seja, o mercado está lá fazendo uma promoção, né? A empresa daquele segmento X lá, vamos supor uma loja de uma revenda de roupas, né? Olha para os concorrentes, está todo mundo fazendo promoção, então a empresa vai lá, esse empresário também vai lá e também faz promoção, porque está todo mundo fazendo. Copia os preços dos concorrentes, né? Ou seja, está sempre atrás da concorrência. E veja que eu não estou dizendo que não devemos nos inspirar na concorrência, porque eu sou totalmente favorável de pequenas empresas se inspirarem naquelas grandes concorrentes, né? Porque os grandes concorrentes já fizeram e já deu certo ali com eles algumas das estratégias que eles usam. Então você pode se inspirar nesses concorrentes para você começar a fazer algumas mudanças no negócio que você atua, tá? O que eu estou dizendo é que se você não se planejar, você pode criar o hábito dentro da sua empresa de sempre estar atrás da concorrência. E se você está sempre atrás da concorrência, a chance de você ser engolido pelo mercado, da sua empresa ser engolida pelo mercado, é enorme. Thomas Edison, se vocês não sabem quem é o Thomas Edison, dá um Google aí, brincadeira. O Thomas Edison é o cara da lâmpada lá, né? Que tentou lá mais de 10 mil vezes até descobrir como que a lâmpada deveria funcionar. Ele já dizia que boa sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o planejamento. Então, além do maior risco de mortalidade, se você não tem um planejamento, você não consegue visualizar se o negócio está progredindo ou não, já que fazer o planejamento, obrigatoriamente serão criados objetivos, né? Metas, indicadores. Então, quando você está fazendo ali um planejamento da empresa, para a empresa, obrigatoriamente você vai ter que criar objetivos, metas e indicadores. E isso, conforme você vai acompanhando esses indicadores, essas metas dentro da empresa, você vai conseguindo enxergar se a empresa está evoluindo ou não. Um outro problema ocasionado pela falta de planejamento é um risco maior de você fazer maus investimentos, né? Normalmente, empresa pequena não tem muitos recursos para poder investir. Então, quando você planeja esses investimentos com antecedência, isso vai ajudar você a utilizar esses recursos com mais eficiência.
Além de tudo, muitas vezes é necessário arrumar parceiros ou investidores para poder alavancar o seu negócio. Tem muita empresa que procura isso daí. Mas adivinha só, se você não tiver um planejamento, dificilmente um investidor vai querer investir no teu negócio. A não ser que você arrume aquele parente lá, tal, que vai meio que porque confia em você. Caso contrário, no mercado, você não vai arrumar investidor se você não tiver um planejamento. Então perceba que o planejamento ele é uma necessidade para qualquer empresa que queira viver. E eu vou ressaltar aqui, eu disse viver e não sobreviver, porque a maioria dos pequenos e médios negócios no Brasil sobrevivem, né? E se o objetivo da empresa que você trabalha é sobreviver, então você, gestor, deveria conversar seriamente com os donos e questionar sobre a construção de um planejamento para que a empresa possa, enfim, viver e, ao mesmo tempo, trazer para você e para ele e para todos os colaboradores da empresa uma maior qualidade de vida, certo? A maioria dos gestores acabam entrando nessa rotina de viver apagando incêndios e entram nessa rotina de deixar o planejamento para lá e acaba esquecendo, deixa de lado, né? Então, se você quer ser um gestor diferente, exija dos donos, dos responsáveis pela empresa, que eles permitam que se faça um planejamento. E já chega para essa conversa com um esboço, muda de atitude, entendeu? Já chega para conversar com eles com um esboço. Fazer a empresa que você trabalha crescer é zelar pelo seu próprio emprego. Tem pessoas aí com pensamento pequeno, gestores com pensamento pequeno, que acreditam que se a empresa que eles trabalham melhorar e acabar lucrando mais, que é só o dono que vai se beneficiar, né, disso daí. E isso é uma tremenda mentira, isso não é verdade. Conforme uma empresa vai crescendo, surgem oportunidades para todo mundo lá dentro, mas para todo mundo que estiver engajado. E para aproveitar essas oportunidades, você tem que estar acreditando no negócio, você tem que estar engajado com a empresa. Se você esperar a empresa crescer para só depois você começar a se engajar, aí pode ser tarde demais, pode ser que ela quebre antes, né? Pode ser que você não tenha essa oportunidade. Quando eu falo se engajar, não é se matar pela empresa, né? É fazer mais do que lhe é pedido, né? Então, se pediram para você fazer X, você faz X mais um, mas não é para ficar se matando. A ideia aqui não é que você se mate, mas é que você vista a camisa, tá certo? Não precisa se comparar com o dono. O dono põe o dele na reta todo dia quando ele se compromete a pagar o seu salário, o salário de todo mundo. Então, é óbvio que por correr mais risco ele vai ganhar mais. O que não pode é você se sabotar para que ele também não ganhe mais. Isso é um pensamento medíocre e que não faz ninguém crescer. Se você quer ganhar como dono, coloca o seu na reta também, né? Afinal de contas, investimento, o retorno de investimento a longo prazo, ele é maior quanto maior o risco que você se expõe, né? Pode ver aí no mercado financeiro, se você as chances de você ganhar mais com algum investimento sempre é nos investimentos que tem mais risco, mas exatamente, eles têm mais risco, pode ser que não dê certo, entendeu? Então, se arrisque mais se você quer ganhar mais, proponha algo diferente, proponha um planejamento. E esse planejamento, ele no começo ele não precisa ser nada complexo, né? Não precisa fazer como as grandes organizações aí fazem. De início, basta definir objetivos e estabelecer metas para esses objetivos. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a diferença entre objetivos e metas e indicadores. Então, se você tem dúvida sobre o que é meta, o que é objetivo e tudo mais, assiste esse vídeo que ele já vai te esclarecer algumas coisas, tá? Depois de estabelecer essas metas, você precisa se perguntar ou perguntar para a equipe, né? Como que vocês vão fazer, como que a empresa vai fazer para atingir essa meta. Uma boa maneira de começar é listando quais seriam
os objetivos da empresa. Faz uma listinha, pega papel e caneta, junta o pessoal, faz aquele famoso brainstorming, né? O ideal é fazer com o pessoal da alta gerência, normalmente isso daí, mas se você não tiver número suficiente de pessoas, ali pelo menos umas 3 pessoas, se você não tem como, faz sozinho, mas o ideal é que você sempre envolva mais pessoas, ali pelo menos umas 3 pessoas, porque aí você começa a ter a famosa tempestade de ideias ou brainstorm, e aí você começa a listar objetivos para a empresa. E aí você faz uma listinha lá com pelo menos 5 e no máximo 10 objetivos, tá? Depois que você fizer esses objetivos, você vai lá e vai classificar. Então botou lá cada objetivo em uma linha. Vamos supor que você fez uma lista lá com 10 objetivos. Ao lado de cada objetivo nessa lista, você vai colocar lá se ele é um objetivo de curto prazo ou de longo prazo. Sendo que os objetivos de curto prazo, eles acontecem ali entre 1 e 2 anos, tá? No máximo 2 anos. E os de longo prazo, eles têm que acontecer a partir de 3 anos. Não existe, tá, como eu posso dizer, não existe não é unânime de que um curto prazo é até 2 anos e de que longo prazo é a partir de 3 anos. Isso tudo é questão gerencial, tá, gente? Então, você pode considerar que longo prazo pode ser 5 anos, longo prazo pode ser 10 anos, mas para fins de facilitar a elaboração desse exercício de listar os objetivos que a gente está fazendo aqui, vamos considerar que curto prazo é até 2 anos e a partir de 3 anos já seria longo prazo, tá certo? Então, depois que você fizer essa listinha, fez a listinha lá, colocou 5 a 10 objetivos, colocou se são curto ou longo prazo, aí você vai estabelecer as metas para esse objetivo e você vai estabelecer as metas usando a metodologia SMART, que inclusive eu comento lá no meu vídeo sobre a diferença entre os objetivos e metas, do que se trata essa metodologia SMART e como que você pode usar, tá certo? Então, um objetivo, ele vai poder ter de 1 a 3 metas, e a gente vai limitar a 3 aqui porque normalmente pequenas e até médias empresas não têm braço suficiente para lidar com muito mais. Então, vamos limitar a 3, porque com 3 já vai dar bastante trabalho, tá? E aí, se a sua empresa tem gente para abraçar a causa, você pode colocar ali até 5 metas, que eu acho que vai dar bom, tá bom? Depois disso, você se pergunta como fazer para atingir esses objetivos. Então, depois que você fez a listinha, estabeleceu lá de 5 a 10 objetivos, aí você foi lá e estabeleceu se eles são de curto ou de longo prazo. Aí depois disso, você foi e para cada objetivo você estabeleceu aí de 1 a 3 metas. Aí depois, para cada meta que você estabeleceu, aí você vai se perguntar como fazer para atingir essas metas. Entendeu? Percebam que por isso que a gente limita aqui no máximo 3 metas, porque o negócio pode ficar grande. Então vamos supor lá que você fez a lista com 10 objetivos. Dos 10 objetivos você colocou lá que 5 são de curto prazo e 5 são de longo prazo. Aí desses objetivos você estabeleceu uma média, vamos colocar uma média aí, de 2 metas para cada objetivo. Então isso significa que a gente já está falando aqui de 20 metas a serem perseguidas. E então perceba que o negócio vai começando a crescer, tá? Por isso que quanto mais gente disponível, melhor. E aí se você não tem tanta gente, começa a limitar o número aí de metas para que você também não crie um monstro que você não vai conseguir executar depois, tá? E aí quando você começar a listar o como fazer, esse como fazer é um passo a passo que vai ser necessário para você atingir o resultado lá, a meta que você espera. Então quanto mais específico você for nesse passo a passo,
melhor vai ser o seu planejamento, tá? Então pense nos recursos que você vai precisar para atingir esse resultado, seja ele financeiro, quanto de equipamentos e pessoas. E tá tudo bem se você chegar à conclusão de que você não tem recurso suficiente para perseguir aquele objetivo ou aquela meta agora, tá? Essa é inclusive uma oportunidade para você planejar como que você vai fazer para conseguir esses recursos, entendeu? Perceba que conforme você vai se aprofundando no planejamento, você vai começando a descobrir coisas que às vezes são necessárias e você nem sabia, tá? Então pronto, seu planejamento está pronto, viu como não é tão complicado? Ele dá trabalho, tá? Ele é trabalhoso, mas ele é algo simples de fazer, não precisa complicar, você pode fazer de uma maneira simples. É óbvio que em grandes empresas ele não é feito dessa forma tão simplista, mas para você que nunca fez, se você fizer dessa forma, eu tenho certeza que você vai conseguir ótimos resultados, tá certo? Então a ideia aqui é para que ele seja simples mesmo, justamente porque pequenas e médias empresas às vezes não fazem porque acham complicado, e a ideia aqui é simplificar. A boa notícia é que quanto mais você e a sua empresa praticarem a execução e a elaboração desses planejamentos, mais fácil ele vai ficando, tá? Lembra que a gente falou da concorrência? Uma boa dica aqui é listar as 5 maiores empresas do seu setor e analisar elas a fundo. A internet hoje facilita muito esse tipo de análise. Você consegue encontrar dados numéricos para empresas que estão listadas na bolsa e também você consegue analisar o tipo de produto que esse concorrente trabalha, quais são os produtos que ele mais posta nas redes sociais. Já é inclusive uma dica de quais produtos que ele vende mais, né? O que ele está mais postando é o que ele vende mais. Qual que é o tipo de linguagem que ele usa para se comunicar com os clientes, enfim, dá para analisar bastante coisa hoje em dia, analisando ali, dependendo do segmento e dependendo da empresa que você está observando, você pode olhar desde os dados numéricos dessa empresa lá na bolsa, até avaliar como que essa empresa se comporta nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest, enfim, tem muita coisa que a hora que você para observar realmente, você pode tirar bastante insight. E aí essa análise, ela já pode servir de inspiração para os seus objetivos. E, de novo, a ideia não é que você copie o seu concorrente, mas sim que você verifique o que ele está fazendo de legal e tente até melhorar, né? Você se inspira para tentar melhorar e a partir daí você transforma essa inspiração em um objetivo. Se você cumpriu o objetivo de chegar até o fim desse vídeo, a sua meta agora é curtir esse vídeo e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Quando você se inscreve no canal, você está planejando melhorar a sua carreira, pois toda semana tem vídeo novo que eu posto aqui para ajudar você que é gestor. E não se esquece, aproveita e me segue também lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa também me seguir lá no Instagram, onde eu coloco mais dicas e a gente tem uma comunicação um pouco mais próxima, tá legal? Eu vou ficando por aqui, até a próxima.